Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre pessoas com transtorno do espectro autista e principalmente sobre a distribuição e o acesso também de um grande avanço no estado de São Paulo, que é a carteirinha que identifica pessoas com TEA. Para isso, tenho, claro, sempre o prazer de receber aqui em nossos estúdios o secretário da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. Secretário, sempre muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado pelo convite mais uma vez, Mariana, para estar falando com você e com o pessoal que assiste TV Alesp sobre esse tema tão importante que é o tema do autismo. Obrigada, secretário. Recebemos também para esse bate-papo Natália Romano, psicóloga clínica, atuante desde 2022, tanto de forma online quanto presencial, né, Natália? Isso mesmo, prazer, muito nervoso estar aqui a primeira vez, mas muito agradeço o convite. E eu acho que é um assunto muito interessante nessa modernidade toda que estamos tendo, né, nesses avanços das diversas descobertas, né, que eu acredito que seja um tema que está muito recente, né. Secretário, a última vez que nós conversamos, a gente falava sobre o crescente número, então, de pessoas que têm recebido a carteirinha com espectro autista. Quando nós falamos sobre isso, né, sobre quando começou a ser distribuída essa carteirinha, então, logo que o senhor assumiu a pasta, era um número ainda tímido e hoje já estamos em quanto? Qual o número total hoje? Mais de 33 mil carteiras expedidas. É um número bastante grande, tanto virtualmente, a maioria delas virtual, né, através do site, ciptea.sp.gov.br, como quanto presencialmente em 26 postos do Poupa Tempo espalhados pela capital, litoral e interior. E agora tem uma novidade que é justamente a questão das pessoas conseguirem essa carteirinha também pelo aplicativo? Isso, essa semana foi liberado, né? O aplicativo Poupa Tempo, uma versão nova do aplicativo Poupa Tempo, versão 2.0 do aplicativo, com algumas novidades. E uma delas, muito legal, é que o aplicativo passa a permitir também uma outra porta de acesso às solicitações da Ciptea. Então, o aplicativo baixando nessas lojas que tem tanto para o Android quanto para o iPhone, né? É de graça, sem nenhum custo, e através do aplicativo é possível também fazer a solicitação. O que nós esperamos que fará com que essa demanda aumente bastante, a demanda para as carteiras. É isso que eu ia te perguntar, secretário. O senhor imagina que vai aumentar em quantos por cento o número de carteiras emitidas com o aplicativo agora? É difícil falar, mas a nossa meta é chegar num número bastante elevado, porque veja, Mariana, a OMS trata a questão do autismo, ou aliás, a Organização Mundial de Saúde, colocando como a população tendo de 1 a 2% com autismo, né? Então nós estamos falando em São Paulo, 800 mil pessoas, 400 a 800 mil pessoas com autismo. Nós estamos com 10% do índice mais baixo, que seria 1%, nós estamos com 33 mil. A expectativa é chegar a algo em torno de 60, 70, 80 mil carteiras expedidas. E com essa facilidade daqueles que baixam o aplicativo, com o celular, muito simples o pedido, e é um estímulo a mais para que as pessoas recebam a carteira, né? E aí, tanto a pessoa para conseguir, claro, essa carteira pelo aplicativo, quanto da forma presencial, e eu vou pedir para que o senhor retome, para quem de repente está assistindo esse programa, ainda não tirou a carteirinha e gostaria de tirar, mas da forma tradicional, ou seja, da forma presencial, como essa pessoa deve fazer e o que é necessário? Ela precisa de um laudo, secretário. Presencialmente, dá uma olhadinha no site da Secretaria, que é pessoacomdeficiência.sp.gov.br, tem a relação das unidades do Poupa Tempo, como disse, na capital, no litoral interior, onde a carteira é disponibilizada presencialmente. E lá, inclusive, há uma estrutura muito bem preparada para recepcionar de uma forma bastante legal o autista, então é uma sala especialmente desenhada para isso. A pessoa já sai com a carteira, ao lado da carteira sai cordão também, de identificação da pessoa com uma deficiência não visível, né? E tem profissional que vai atender muito bem, profissionais qualificados para isso. É uma hipótese. Para ver os endereços, entra no site pessoacomdeficiência.sp.gov.br. E ao lado, como eu disse, tem a possibilidade de tirar pelo site, né? Pelo site também é muito fácil. Ciptea, carteira de identificação da pessoa com TEA, ciptea.sp.gov.br, documentação que precisa, que é possível, inclusive, fazer a transmissão via internet. É a foto, é uma fotografia, e a avaliação que indique que aquela pessoa é autista, no nível de suporte 1, 2 ou 3,
mas é necessário essa avaliação feita por um médico, porque a legislação exige que seja feita por um médico. Então, a partir do momento que a pessoa tenha a avaliação, né, o atestado produzido por um médico, né, assinado pelo médico, ela faz o encaminhamento pelo site. Há uma equipe de técnicos que vai verificar esse encaminhamento, vai ver se o laudo está ok, se está legível, se o laudo está ok, se está assinado por um profissional qualificado, se a foto está ok, aí já faz a liberação para que a carteira possa ser expedida. Agora, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco melhor sobre essas salas especiais desenvolvidas no Poupa Tempo, também anunciado aqui na Rede Alesp em primeira mão quando a Secretaria de Estado de Pessoa com Deficiência começou a implementar. Mas antes, Natália, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da importância dessas pessoas terem um laudo e conseguirem um laudo de forma correta. Como o secretário já adiantou para a gente, só é possível que esse laudo seja emitido por um médico. Mas quais são os principais sintomas aí para esse pai, para essa mãe que está em dúvida? O transtorno de espectro autista, ele normalmente pode ser já identificado a partir dos 18 meses, né? Que é quando a criança acaba... quando a gente brinca com o bebê, né? Que ele tem aquele... que a gente chama de espelho, né? Que é quando você faz careta e a criança corresponde, e quando você brinca com ela e ela corresponde de alguma forma. Normalmente, crianças com esse transtorno, elas têm essa dificuldade, né? Também é possível identificar quando o bebê... no atraso da fala, né? Quando o bebê normalmente demora um pouco mais do que o padrão, né, do que o tradicional, para começar a falar. Então já é possível levar uma criança, né, para uma avaliação clínica, para uma avaliação neurológica, para fazer essa identificação. A identificação é simples no sentido de que ela é uma anamnese detalhada, né, para saber a saúde da criança, esses detalhes sobre... a fala, a comunicação, comportamentos e também sobre essa interação, né, com os pais, com os seus pares, como que ela reage aos estímulos de fora, né, não somente com os pais, mas também com as pessoas ao redor. Secretário, ouvindo a Natália falar, me veio uma curiosidade, né? O senhor falou em 33 mil carteiras emitidas, né, desde a criação, então, dessa carteirinha aqui no estado de São Paulo. Quantos por cento o senhor saberia me dizer, ou não precisa ser a porcentagem exata, mas a maioria ou a minoria, é para crianças, é para jovens ou é para adultos? Porque a gente começou a assistir muitos casos de adultos sendo diagnosticados com autismo. Ainda tem adultos que passam por um processo de identificação da condição dele como autista, mas a maioria são crianças, né? Hoje já há uma cultura maior, né? A sociedade já aprendeu a trabalhar com o tema, já sabe que tem algumas características que despertam atenção e que reclamam que os pais procurem um profissional para saber se para o profissional identificar, para saber se aquela criança tem autismo ou não. Então a maioria é de crianças, mas ainda temos casos de adultos que são diagnosticados com mais idade. A Natália falou um assunto, eu queria reforçar isso, o diagnóstico com 18 meses. Quando o governador Tarcísio assumiu, e nós, entre a Secretaria dos Direitos de Pessoa com Deficiência, de Saúde, de Educação e Desenvolvimento Social, estabelecemos uma política integrada, que foi objeto de um decreto pelo governador Tarcísio de Freitas, dia 6 de abril, e nesse decreto prevê exatamente a atribuição na Secretaria de Saúde, fazer com que o protocolo MCHET, que identifica com 18 meses, ele seja um protocolo utilizado por toda a rede de saúde do Estado. Exatamente buscando fazer com que a criança com 18 meses, quanto mais rápida a avaliação, evidentemente melhor vai ser a possibilidade de essa criança ter um atendimento mais adequado, né? Até mesmo inclui a socialização dela, né? Porque o espectro autista, ele é justamente a deficiência nesses âmbitos, né? Na comunicação, na socialização e no comportamento. Então, quanto antes o diagnóstico, o desenvolvimento dela para que ela viva, né? Conviva em sociedade, é até melhor, né? Porque vamos pegar ali na primeira infância, que é quando a criança ela é inserida numa escola, né? Quando ela é inserida na primeira alfabetização, é quando ela começa o contato com a socialização, né? E a criança que tem o autismo, ela tem essa dificuldade, né? De até mesmo brincar com outras crianças, porque tem essa falha, né? De comunicação, de comportamento, essa questão de pares, né? O diagnóstico de adultos, ele é mais demorado, é mais, digamos, complexo do que de uma criança? Entra muito nessa questão de
que nem eu disse, né? É a anamnese e o comportamento. Então, a gente faz essa avaliação desde lá da infância, como foi essa primeira infância, como foi seu desenvolvimento, como que é a sua relação com as pessoas ao redor. Porque, por exemplo, tem muita característica do autista que ele meio que se isola, ele fica mais isolado, por conta dessa questão de socialização. Então, basicamente essa observação do comportamento, né? Pessoas que se isolam muito, ou às vezes têm dificuldade, por exemplo, com mudanças de rotina, porque é uma característica também, né, desse transtorno. Dificuldades com adaptação, né, quando precisa mudar de alguma forma, ou tem mudanças bruscas, às vezes a irritabilidade também é um perfil. Acredito que é mais essa questão, essa observação do meio, né, do comportamento depois de adulto. Secretário, foi observado um aumento no número de diagnósticos nos últimos anos pela própria Secretaria da Pessoa com Deficiência no diagnóstico de pessoas com TEA? Na verdade, a Secretaria não tinha uma política voltada à pessoa com TEA, né? Então, nós começamos a política nesse ano que passou. Foi o governador Tarcísio que iniciou esse processo. Então, nós não temos um histórico para saber. Agora, nós temos, por exemplo, na Secretaria de Educação, os números mostram que nós temos aumentado o número de crianças com autismo dentro desde a primeira infância, ensino infantil até as universidades. Esse número tem sido ampliado. O que faz com que as escolas também passem a ter preocupação em se ambientar, né, em criar condições para que aquela criança possa desenvolver na plenitude todo o seu potencial, seja no ensino fundamental, seja no ensino universitário. Nós, inclusive, uma parceria que nós fizemos com a Unesp, naquele convênio que foi feito com as universidades paulistas, USP, Unicamp e Unesp, né, nós identificamos um procedimento dentro da Unesp para propiciar a inclusão dos jovens com autismo, dos estudantes. Nós pegamos esse procedimento, através de uma cartilha, nós disseminamos esse conhecimento não só para as universidades de São Paulo, mas para todos os núcleos de ensino superior do Estado de São Paulo, públicos e privados, para fazer com que as crianças não deixem, nossos jovens não deixem uma universidade pelo fato de não conseguir se ambientar dentro do curso. E estamos fazendo a mesma coisa agora na Secretaria de Educação para o ensino médio, para o ensino básico também. Natália, como você enxerga esse aumento que o secretário relatou para a gente, né? Até mesmo porque os números da própria Secretaria de Educação reportam, então, pelo menos entre as crianças. Mas a gente percebe pelo número de adultos também, pelo número de casos que vêm sendo reportados, que não sei dizer se houve um aumento ou se houve um aumento do diagnóstico, como o secretário está falando para a gente, né? Eu acredito que as mídias sociais influenciam muito, né, nessa questão, no sentido de que a gente vê muitos profissionais falando sobre, né, tanto não só do transtorno do espectro de autista, mas também outros transtornos. Então, eu acredito que as redes sociais têm influenciado bastante nesse diagnóstico. Porque a gente vê profissionais, né, várias áreas da saúde falando sobre características, perfis, possíveis... Como que eu posso dizer? Procedimentos que as crianças adotam. Comportamentos que as crianças acabam adotando, e aí eu acho que generaliza, né? E aí você para se autoavaliar e é onde você procura o profissional para realmente saber se tem ou não tem, né? Acontece muito, né? O adulto, principalmente com o adulto, né? O adulto começa a ouvir falar, vai buscar na internet orientação, tá? Fala, nossa, minha vida, eu me encaixo nessa situação, por isso que eu tive aquela dificuldade, por isso que eu não consegui, enfim, me ambientar com as crianças, por isso que eu fiquei isolado e tal. E aí vai procurar um profissional para ter uma avaliação mais adequada. Então isso de fato ajudou muito as redes sociais nesse lado positivo, né, disseminando informação, faz com que as pessoas de fato parem para pensar um pouquinho sobre as suas dificuldades e muitas vezes a partir da informação se identificam com aquela situação que é apresentada pelo profissional através da internet. Mas aí tem que procurar um profissional para pessoalmente saber se existe ou não aquele transtorno presente na sua vida, né? Sim. Agora, como é importante ter esse apoio da família também a partir do momento que esse diagnóstico é cravado ou até mesmo antes, né, quando há uma suspeita. Infelizmente, nós temos uma deputada aqui na Assembleia Legislativa, Andréa Werner, que defende a causa das pessoas com transtorno do espectro autista, e ela relata que, infelizmente, o número de casos
de famílias que são desfeitas, de casamentos que são desfeitos, porque não há essa aceitação, muitas vezes até por parte do próprio homem, do próprio pai, né, com relação à criança ter ou não esse problema. É importante tanto a criança, né, vamos colocar como criança na primeira infância, ali, a procura do profissional para justamente ir desenvolvendo esses comportamentos para que ela consiga socializar, né, e assim seguir a vida de adulto, de adolescência. E é importante também para os pais, famílias responsáveis, né, os cuidadores dessa criança também passar em processo terapêutico. Porque é como existe na maternidade, né, ou da paternidade, uma questão que você idealiza uma criança, né, e de repente vem um diagnóstico de autismo. E aí o que é, como que funciona, como que vai ser, como que meu filho vai viver daqui para frente. E aí existe a importância de trabalhar com os pais e os cuidadores na terapia sobre isso, sobre essas frustrações, sobre o que eles pensam que é, como que é lidar, né? Quando a gente atende criança no consultório, já existe esse trabalho juntamente, não somente focado na criança, mas existe esse trabalho com a criança e também o acolhimento com os pais, escola, o meio em que essa criança está inserida. Desmistificar, né? Mostrar Sim. que a criança vai ter um desenvolvimento normal. Ela precisa de algum suporte, né? Um suporte nível 1, que é o mais básico, até um suporte maior que é o nível 3, mas ela vai se desenvolver. E essa questão da família não é só ligada ao autismo, é ligada à deficiência como um todo, principalmente a deficiência intelectual, mas a deficiência como um todo. Há, de fato, de um lado, a questão da frustração, né? E é uma marca, num país, principalmente um país machista como o Brasil, né? Quem se afasta normalmente é o pai. E a mãe fica sobrecarregada, a mãe fica com a atribuição de cuidar da criança, de colocar comida na mesa, de cuidar das questões ligadas à administração da casa, né? E trabalhar fora. Né? Ela acaba tendo sobrecarga de ficar sozinha, cuidando da casa inteira, trabalhando e tendo também a obrigação de cuidar dos filhos. Infelizmente, uma realidade acontece muito. Em muitos casos, o pai se afasta por ignorância, por não compreender que aquela criança vai ter um desenvolvimento, vai precisar de uma atenção, lógico que precisa, todos nós precisamos, né? Sim. Todos nós precisamos de uma atenção diferente, né? Cada uma na sua condição. E essa questão de idealizar um filho, como se o filho não tivesse, independente do transtorno, ele não tivesse suas questões que vão precisar do apoio do pai, do apoio da mãe, do mesmo jeito, né? Aí, secretário, vem a importância da parceria que a Secretaria de Pessoa com Deficiência fez. É uma pasta transversal, né? Passa por todas as secretarias de governo, mas principalmente pela SEDUC também. Tem uma grande parceria com a Secretaria de Educação, até mesmo para conseguir incluir de forma correta e garantir o acesso dessas crianças, jovens, adolescentes. E aí o senhor falou até da parceria com universidades, né? Já falando no nível de graduação, pós-graduação, por exemplo, nas universidades ligadas ao Estado, com relação entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Pessoas com Deficiência. É um diálogo permanente, um grande parceiro, as secretarias como um todo, a saúde também, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Nós temos diversos projetos com a Secretaria. No caso da educação, a educação é a base de tudo, né? Então o trabalho é muito intenso. A Secretaria de Educação também, pela primeira vez, ela criou uma política da educação especial. O governador Tarcísio assinou o decreto, estabelecendo uma política bastante ampla, que vai da questão da acessibilidade. Então, ano passado, ano 2023, foram gastos mais ou menos 250 milhões, ordem de grandeza, com acessibilidade das escolas. Para ter uma ideia, o ano que mais se gastou com acessibilidade foi 2013, 115 milhões. Então, foi mais do que o dobro do que foi gasto no ano que mais se gastou. A questão da contratação do profissional de apoio, que as escolas estaduais não tinham, contratando profissional de apoio, contratando cuidadores. O profissional de apoio é aquele que vai estar ajudando o professor a interagir, a explicar a matéria. O cuidador é aquele que vai cuidar desde o transporte até a higienização, quando a criança reclamar disso, né? O contraturno, tecnologia assistiva, né? Enfim, uma série de atividades, atividade cultural, atividade esportiva, dentro da escola para fazer com que a criança com e sem deficiência tenha as mesmas oportunidades. Trabalho muito importante, muito interessante e que está sendo desenvolvido para a Secretaria de Educação. E com parcerias, como as APAES e outras entidades também que se envolvem nesse processo de educação da criança com deficiência, especialmente no caso da deficiência intelectual ou
autismo ou outros tipos de transtorno. Natália, gostaria de ouvir de uma especialista, né, falar sobre a importância, então, dessa criança com algum tipo de transtorno ou de deficiência mental. Qual a importância dela estar incluída, inclusive com crianças que não têm esse mesmo tipo de transtorno, esse mesmo tipo de deficiência, no questão de estímulo, de evolução, realmente, né? E também, nesse momento, muitas vezes a escola serve do principal lugar ali onde vem a faísca, né? Onde se descobre. Geralmente não é em casa que se percebe, né, secretário? Onde se percebe, geralmente, é a educadora, é a professora, é a coordenadora, né? Sim. A característica do transtorno do espectro autista é visível nessa fase, né? Vamos pegar uma criança de 4, 5 aninhos ali, aonde deveria brincar com outras crianças e ela acaba se isolando ou fica com comportamentos estereotipados, que é muito comum, né, que tem uma dificuldade, às vezes, de expressar o que ela sente, o que ela gostaria de falar, de se expressar, né, de tanto verbal quanto não verbal. E aí a psicologia entra nessa parte também, que é esses estímulos, né, porque o aspecto autista também tem muitas questões com estímulos, por exemplo, luzes, barulho. Então, a gente vai trabalhando essas mudanças de comportamento para que seja inserido na rotina dele essas adaptações. E existem profissionais da psicologia que, inclusive, acompanham nas escolas, né, essa questão para socialização, para o comportamento. Existem muitos diagnósticos que vêm realmente da escola, que professores observam a dificuldade, por exemplo, na alfabetização, a dificuldade de entender regras, a dificuldade de entender mudanças. E isso tem sido, acredito que muito comum, né, professores hoje identificar primeiro do que em casa, né? Esse é outro ponto também da orientação que é feita pela SEDUC, né, Secretaria de Educação, para a rede inteira, né, despertando a atenção dos professores quando há determinado tipo de comportamento, para chamar atenção, para conversar com os pais, para ver se esse comportamento é espelhado em casa e aí procurar um profissional para que faça, enfim, a avaliação, né? E também a própria rede acaba contratando profissionais para que dentro da sala de escola possam também auxiliar as crianças, né? Isso é importantíssimo e permite que a criança possa se desenvolver, né? Tanto em casa com o auxílio profissional como dentro da escola. E como isso está acontecendo nas universidades, né, que estão sob a gerência do Estado? As universidades têm passado a ter essa preocupação. A USP, por exemplo, pela primeira vez criou uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, não tinha essa preocupação com mais intensidade, né? E hoje nós estamos nesse trabalho coletivo, né? Primeira vez que as universidades se unem, USP, Unesp, Unicamp, o IPT, a Univesp, agora as universidades federais, Estado de São Paulo, estão entrando no processo, a UFSCar está assinando agora o protocolo com a gente, a UniABC, a Universidade Federal de São Paulo. Então, para quê? Primeiro, para identificar políticas que possam ser levadas, disseminadas nas universidades, para que elas se tornem inclusivas. Então, nós temos casos, inclusive, de altas habilidades, crianças com alta habilidade, que acaba sendo desestimulado dentro da universidade, que podia ser um grande cientista, um grande médico, um grande jornalista, um grande advogado, um grande psicólogo, enfim. Ser uma referência e acaba não concluindo no curso porque não tem o estímulo necessário dentro da sala de aula para se desenvolver. Segundo, promovendo pesquisa em conjunto para nos ajudar a desenvolvimento de políticas públicas de tecnologias assistivas. Eu vou dar um exemplo. Agora, nós estamos com a FAPESP patrocinando pesquisas com 4 vertentes. Uma delas é a vertente pedagógica, que essa está sendo capitaneada pela Univesp, mas tem a vertente de equipamento de tecnologia assistiva, que é capitaneada pela Unesp, inteligência artificial, para facilitar a comunicação. Então, nós estamos com uma pesquisa voltada à questão do uso da inteligência artificial para facilitar a comunicação, especialmente para crianças com deficiência intelectual, para a pessoa com deficiência auditiva, né? E também uma pesquisa voltada à área médica, que vai desde o material pedagógico para o autista, uma das pesquisas que estão sendo apresentadas é essa, material pedagógico para o autista, até para desenvolvimento do exoesqueleto, né? Então é bastante amplo e isso está sendo feito com pesquisadores. Cada universidade acabou ficando à frente de um dos projetos, mas somando pesquisadores
das demais universidades, do ITA, por exemplo, que está participando nos trabalhos. É bem legal essa pesquisa. E nós temos uma confiança muito grande que essa pesquisa vai permitir que São Paulo se transforme realmente uma referência em termos de tecnologia, não só para a América Latina, para todo mundo. Olha só, a gente tem que fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente continua com esse bate-papo aqui com o secretário Marcos da Costa e também com a psicóloga Natália. Até já. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas novamente ao Alesp em Pauta de hoje. Nesse bate-papo, tenho aqui ao meu lado Marcos da Costa, secretário estadual da Pessoa com Deficiência, e também a psicóloga Natália Romano, que nos acompanha nesse bate-papo. Hoje o assunto são pessoas com transtorno do espectro autista e as diversas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas e também implementadas aqui no estado de São Paulo. Aí, nos bastidores, eu conversava com o secretário Marcos da Costa. Gostaria de voltar, inclusive, um pouquinho em um assunto que a gente abordou no primeiro bloco, que é justamente as salas especiais que a Secretaria instalou, então, nos poupa-tempos, já que há também esse serviço voltado a pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, tem essa sala, então, porque muitas vezes o barulho, ou a luminosidade, ou o agito, enfim, pode deixar essas pessoas mais agitadas. Então, como foi pensada a instalação dessas salas? Mais uma vez, parceria. Secretaria de Gestão e Governo Digital, a Prodesp nos ajudou muito. Então nós identificamos de todas as unidades de Prodesp, algumas delas, foram 26, um número bastante expressivo, que comportavam a sala, né, pelo tamanho, pela dimensão da sala. Aí as salas foram construídas, o modelo é igual em todas as salas, né, em todas as 26 unidades é a mesma sala. A sala é pensada com uma iluminação mais adequada, isolada em termos de som, com espaço para a criança, enfim, poder se distrair, e o atendimento qualificado. Então, o atendente que vai receber a criança, vai receber um adulto, e vai receber a mãe, o pai, enfim, para ter a carteira, está preparado para trabalhar com o autista, com a família. E aí faz o atendimento, e no caso do poupa-tempo, já sai com a carteira de graça, não tem nenhum custo. A pessoa já emite a carteira e já sai com a carteira em mãos. Além da carteira, o cordão. Nós começamos também, aí junto com a Secretaria de Transporte Metropolitano, um outro projeto, que também é criar salas dentro das unidades metrô e CPTM. Então nós fizemos a primeira sala, que ficou muito legal, no Tatuapé, porque o Tatuapé, a estação serve tanto ao metrô quanto à CPTM. Lá nós temos uma unidade da Secretaria, que presta serviço de Libras, presta serviço de conserto de cadeira de roda, conserto de bengala, recebimento de currículos nessa unidade nossa no metrô e na CPTM de Tatuapé. E agora passa a contar também com uma sala especialmente preparada, porque às vezes a pessoa com TEA, o autista, está no metrô, está no trem, e aí pelo barulho ali, ou pelo calor, ou pela movimentação, muita gente dentro, acaba, enfim, perdendo um pouquinho a paciência, querendo um pouquinho de nervosismo. Ela pode sair, ela vai para a sala, lá ela se acalma e pode seguir viagem, né? Natália, qual a importância dessa visão humana que a Secretaria dá a partir desse momento para esses serviços públicos? Sim. Por ter essa hipersensibilidade, né, ao som, a movimento de pessoas, à luz, é importante, porque qualquer mudança de rotina, por mais pequena que seja, por mais que o serviço seja rápido, às vezes é uma mudança naquela rotina do autista, né? Uma diferença no dia a dia, no que ele está acostumado. Então essa pequena mudança pode desencadear uma crise, até mesmo que nem o secretário mencionou sobre questões dentro do metrô, né? A gente sabe que já tem o barulho dos trens, né? Mas às vezes tem muitas pessoas, uma multidão um pouco maior, que pode também desencadear uma crise. Então é importante ter essas salas, porque seria um ambiente neutro, onde pode ser levado a acalmar e continuar com a rotina dessa pessoa, né?
E nós temos também, claro, as pessoas com transtorno do espectro autista, mas que também podem ter outras deficiências, muitas vezes, né, secretário, aliadas, como, por exemplo, precisar desenvolver esse vocabulário em Libras, por exemplo, e aí grande parte dos serviços públicos também não estavam adaptados, e aí depois do início da gestão do senhor, especificamente foi no final do ano passado, né, secretário, houve então essa parceria do governo do estado para implementar em todos os serviços públicos o serviço de Libras, então, e agora também disponível no site, no aplicativo do Poupa Tempo, onde essas pessoas ou os seus familiares também podem tirar a sua carteirinha, como o senhor havia dito, da pessoa com TEA. Mariana, é emocionante, como você vê que muitas vezes a pessoa, mesmo em situações que para nós são rotineiras, a gente nem percebe a dimensão, que por conta, por exemplo, da barreira da comunicação, aquilo se transforma num entrave gigantesco. Coisas simples. Então você chega numa delegacia, que eu mencionei a última vez, repito, chega numa delegacia para denunciar a ocorrência de um crime, e aquele que é deficiente auditivo, com TEA ou sem TEA, o deficiente auditivo, muitas vezes, ele só tem a Libras como uma língua. Não sabe português. Então imagine você chegar numa delegacia, falando russo, e tentar explicar em russo o que aconteceu com você. Né? Ou num posto de saúde, no médico, explicar a dor que você está sentindo, ou um medicamento que você não possa tomar. Né? Preocupado em não ser aplicado uma determinada medicação. E aí, a Libras, nós conseguimos criar a Central de Libras, um programa chamado São Paulo São Todos, né? O governador Tarcísio lançou em novembro. Começamos pelos serviços públicos. Então, começamos pela Delegacia de Polícia, postos de atendimento do trabalhador, os polos de empregabilidade, estamos indo agora para Poupa Tempo também, enfim. Do ponto de vista do serviço, da oferta de serviço. Só que agora, com essa parceria com a gestão digital, no aplicativo, o aplicativo Poupa Tempo, a pessoa baixando um ícone muito simples, ela clicando nesse ícone, ela tem acesso ao tradutor por videoconferência. Então ela vai ter acesso a mais de 1.000 serviços públicos do Estado que são disponibilizados no Poupa Tempo, mas mesmo nos serviços presenciais. Porque se ela chegar no serviço presencial e não tiver o intérprete de Libras, ou não tiver a central de Libras instalados ainda, ela, através do aplicativo, ela clicando, ela vai ter a videoconferência, ela vai conversar, dialogar com o intérprete, e o intérprete vai falar oralmente com aquele servidor público que vai estar atendendo. É uma verdadeira revolução. Né? A gente que está participando desse processo sabe o que representa isso na vida das pessoas, e realmente isso significa permitir que a pessoa exerça a cidadania como um todo, tenha acesso a todos os serviços públicos, não ter restrição ao acesso ao serviço público contra a sua deficiência. É realmente mais do que só a acessibilidade, né? Como o senhor disse, acesso à cidadania principalmente. Agora, secretário, o senhor comentou agora há pouco também sobre o cordão de girassol, que também foi instituído para identificar pessoas com transtorno do espectro autista, até para facilitar no tratamento dessas pessoas, como, por exemplo, em transportes públicos. Se essa pessoa se agitar, se essa pessoa tiver algum comportamento diferente, então ela vai poder ser acudida, as pessoas vão saber. Agora, nos bastidores, por exemplo, antes de entrar aqui, eu conversava com alguns colegas que falavam, olha só, agora na maior parte das bancas de jornal, por exemplo, vende o cordão de girassol e as pessoas, em grande parte por desconhecimento, ou quero acreditar aqui por desconhecimento, compram o cordão de girassol porque acham bonito o desenho do girassol e usam. Só que isso confunde e faz com que a coisa fique mais complexa, porque é um cordão que foi feito, tem um destino, né, secretário? E mais do que isso, pessoas com o cordão de girassol ou com o bottom, né, então com o quebra-cabeça colorido, começaram a ser perseguidas, inclusive em transporte público, mulheres, por exemplo, aí já estamos falando de homens agressores com perfil, com alguma alteração, que querem se valer da deficiência para ter algum abuso, para ter... Então, em relação ao cordão, só para esclarecer, nós temos dois tipos de cordão. Cordão que é ou com aquele símbolo 8 deitado, que é o símbolo do infinito, porque como o transtorno do espectro autista, ele tem um volume muito grande de características, não há uma característica única, então o símbolo do infinito serve também para representar, ou o cordão com quebra-cabeça, que também serve, porque é aquilo que está faltando, né? Que também serve para identificar o autista. Ao lado disso, nós temos o girassol, que é um padrão internacional, que identifica pessoas com deficiência não visíveis.
não só autismo, outros transtornos e outras deficiências não visíveis, né? Nós decidimos na secretaria ceder o cordão do girassol, porque o cordão do girassol é mais conhecido do ponto de vista internacional. Então, eu já vi pessoas chegarem enfim, em aeroporto com o cordão autista, chegar no aeroporto com o cordão e o atendente no aeroporto perceber que era autista e levá-lo para um local diferenciado antes de entrar no avião. Então é importantíssimo isso permite que a pessoa possa ser identificada sem criar nenhum tipo de constrangimento, porque nem toda deficiência, falando de deficiência em geral, é visível, né? Agora, de fato, há um outro lado. Algumas pessoas acham bonito, usam por achar bonito, outras pessoas por má fé, porque passam a usar o cordão tentando ter o acesso a um direito público que não lhe pertence, né? E aí vai a questão da conscientização. Então, tem todo um trabalho de conscientização, nós somos com muitos parceiros, o próprio metrô, por exemplo, o CPTM, a imprensa, né, nos ajudando muito a conscientizar. Isso é por uma situação específica de uma deficiência não visível, onde o portador pode se fazer presente e exercer uma política pública que pertence a ele. Por que essa política pública é criada para ele? Porque ele tem barreiras que o cidadão comum não tem. Então a política pública vem exatamente para eliminar essas barreiras. Não é porque ele, enfim, porque é mais bondoso a ele, não, é porque ele tem algumas situações que reclamam um apoio do governo, um apoio dos governos, federal, estadual e municipal, dos governos, para que ele não tenha prejuízo na cidadania em função da barreira que é criada pela deficiência dele, né? Por isso que existe a política. Então é uma questão de conscientização. O terceiro ponto que você traz, que é também muito importante, é que a pessoa com deficiência, a capacidade de reação dela é menor, né? Muitas deficiências dificultam a capacidade de reação. Então quando nós falamos em violência contra a mulher, volto a dizer, num país muito machista como o nosso, os nossos números nos envergonham em termos de violência contra a mulher. Quando você agrega essa mulher à deficiência, o nível de exposição dela, o nível de fragilidade dela aumenta muito. E aí vem todo o trabalho que é feito junto à delegacia da pessoa com deficiência, que faz um trabalho muito importante. Junto às delegacias que nós temos equipes com multidisciplinar, psicólogo, assistente social, Libras, para receber a pessoa com deficiência, e agora também com o sistema de Libras em todas as delegacias, para permitir que essa pessoa possa levar na delegacia o assédio, uma violência, né, que ela tenha sofrido. Mais uma vez também a questão da comunicação e a questão da cultura, né? Mostrar que as pessoas com deficiência têm que ser respeitadas e não agredidas em função da deficiência. Gostaria também da sua opinião, Natália. Eu vejo que tem os prós e os contras, né? É favorável, por exemplo, o cordão, a identificação por uma possível crise, por uma possível agressão, né, para que os outros também possam identificar e de alguma forma, né, acionar as autoridades ou até mesmo ajudar, né, nesse sentido. Existem, infelizmente, as pessoas que agem de má fé até mesmo para conseguir benefícios, acesso. A gente sabe que as pessoas com deficiências, não só de autismo, mas com tantas outras, já têm uma certa limitação, já evitam às vezes de fazer muitas coisas que nós, pessoas, é comum, né, no dia a dia, a gente está com mais praticidade para fazer, porque eles evitam de fazer por não ter acessibilidade. Então já tem essa dificuldade, e saber que existem essas facilidades para eles é muito importante, né? E cabe a nós, cidadãos que não temos deficiência, abraçar isso de uma forma saudável, né? De uma forma que apoie, que incentive a pessoa a procurar, né? Eu ia citar um exemplo, me permita, eu estava pensando agora, a vaga de estacionamento. Vaga de estacionamento, além de ser comum, chegar na vaga e ter uma pessoa que parou numa vaga que é destinada a pessoa com deficiência motora, então ela vai parar e diz assim, não, mas eu só fui tomar um cafezinho, né? Só que naquele momento do seu cafezinho que você parou, pode vir uma pessoa, um cadeirante, sim, que precisa daquela vaga, porque ele tem uma dificuldade de locomoção, e por seu carro estar lá, ele desiste e vai embora. Aí a mesma coisa em relação à simbologia, né? A banca de jornal vende o adesivo. O adesivo é uma identificação não oficial.
Então muita gente compra adesivo, coloca no carro, para se valer da vaga especial, a vaga que é destinada exclusivamente à pessoa com deficiência motora, né? Embora, oficialmente, haja um documento que é expedido pela prefeitura, garantindo a vaga só para aquele documento. Mas como muita gente não sabe da existência do documento, se vale da comprar um adesivo, colar no espelho do carro, no vidro do carro, para poder se valer da política. Então, assim, é consciência mais uma vez. A vaga não é estar lá porque, olha, é bonitinho. Não é, é porque existe uma limitação motora. A pessoa que usa a vaga para a pessoa com deficiência motora, ela tem, por exemplo, que abrir a porta inteira do carro, ela não pode abrir uma parte da porta para descer, para colocar a cadeira de roda, ou por uma prótese, ela precisa abrir a porta inteira. E quando alguém que não tem deficiência para aquela vaga, a pessoa não consegue parar numa outra vaga. Então é uma questão de mostrar mais uma vez para a sociedade a importância de respeitar essas políticas públicas, porque são destinadas a pessoas específicas, porque sem essas políticas as pessoas não conseguem exercer a cidadania. Elas encontram na deficiência barreiras que impedem que ela faça uso de espaços que todos nós temos o direito, com ou sem deficiência, né? Agora, secretário e Natália, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês falassem sobre a importância de políticas públicas, sobre as que são desenvolvidas aqui na Alesp, no Parlamento Paulista, principalmente com alguns deputados e deputadas que têm encabeçado essa pauta, a pauta de pessoas com transtorno do espectro autista, e não só, né, mas também pessoas com doenças, as chamadas doenças invisíveis, pessoas com algum outro tipo de deficiência, seja física, mental, intelectual. Secretário, por favor. Eu tenho na Assembleia uma parceria importantíssima, né? A Secretaria tem na Assembleia, o Governo do Estado tem na Assembleia uma parceria importantíssima. Lembrando que o ano passado foi feita uma alteração do regimento da Casa para criar a comissão permanente da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência, que é o espaço qualificado, onde deputados que têm afinidade com a causa, né, possam se reunir e discutir os projetos de lei que tratam do tema direto ou indiretamente, qualificando esse debate, recebendo a sociedade, recebendo movimentos, recebendo entidades, né, e debatendo com o governo. Nós, nesse espaço, presidido hoje pela deputada Andréa Werner, que tem a deputada Valéria Bolsonaro como vice-presidente, participação de diversos partidos políticos, a representação inteira, né, nós ali temos a oportunidade de dialogar permanentemente e poder prestar contas também. Cada 6 meses eu venho aqui na Assembleia, na comissão, prestar contas do que está sendo feito. Então, parabéns, a casa é realmente uma casa democrática que tem essa causa como uma das suas principais bandeiras e tem ajudado muito na construção de políticas voltadas à pessoa com deficiência em todo o estado de São Paulo. Acredito que seja muito válido, né? Porque a gente já está acostumado, a nossa rotina é comum, e ter políticas públicas que olhem para essas pessoas e incluam elas na nossa rotina do dia a dia. Porque muitos são considerados incapazes, mas pelo contrário, né? Tem tanta facilidade quanto nós de se adaptar, de trabalhar, de estudar, que nem o deputado acabou mencionando nas faculdades, né? Que muitos desistem de uma profissão por não ter algum estímulo ou não se sentir capaz de exercer aquela profissão. A gente vê que muitos... colocar como os autistas, eles têm hiperfoco em algumas coisas que para as outras as pessoas falam assim, não, mas ele não é capaz de fazer isso, mas ele é capaz de fazer tantas outras. E é isso que a gente trabalha dentro da psicologia, que é justamente esse desenvolvimento da capacidade, não só do autista, mas de outras pessoas com deficiência, para incluir elas e falar assim, não, você também pode, você também é capaz de fazer, e eu acredito que a política pública está muito inserida nisso, né, no mostrar que eles não são os excluídos, pelo contrário, né? Eles podem ser inseridos também. Exatamente. Muito bem, eu gostaria de agradecer demais esse bate-papo hoje aqui no Alesp em Pauta com o secretário Marcos da Costa, secretário estadual da Pessoa com Deficiência, e também, claro, Natália Romano, psicóloga, que nos ajudou e integrou a nossa roda de hoje. E a você, claro, que nos acompanhou de casa, seja pela TV, pela internet, pelo celular, não importa. Fiquem sempre conectados na Rede Alesp e nós nos vemos, claro, ao longo da programação. Até lá!